Até então, nós vimos a periodização de longo prazo, né? O planejamento geral, o plano geral, que seria o macrociclo. Então, eu trouxe aqui como exemplo, só para a gente fazer esse gancho, né, com o que a gente vai discutir hoje, de um macrociclo que um aluno fez. Então, o que a gente vê aqui nesse plano que ele propôs, né? A gente vê que a pessoa ela vem, por exemplo, de férias, né, em janeiro, e ela tem um período de preparação básica. A preparação básica ela ficou bastante extensa aqui, tá? Ele pegou 4 meses de preparação básica. Nesse caso, poderia se pensar numa pessoa realmente iniciante ou sei lá, bem destreinada, né? Com muito aí a adquirir de preparação básica. Então, não é um atleta já avançado, né, um atleta adulto, geralmente é um adolescente. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo que tenham 2 competições aqui, ó, a gente vê que tem uma competição em setembro e outra em novembro, esse tamanho de preparação básica, geral, né, é muito grande, tá? Mas, enfim, depois dessa preparação básica, veio uma preparação específica de algumas semanas e ele deu umas férias para a pessoa, né? Então, a pessoa ficou lá uma semana de férias e voltou para a preparação específica, que daí ficou mais uns 3 meses, para então fazer uma semana lá pré-competição, que se chama polimento, e a semana competitiva. Depois da semana competitiva, esse atleta ganhou uma semana de descanso, voltou já na preparação específica, mais uma semana de polimento e uma competição. Ok? Então veio a transição, né? Período aí pós a última competição, a pessoa entrou de férias, aí de fim do ano não teve mais treinamento. O que a gente percebe? Quando a gente olha para um planejamento de longo prazo, né, um planejamento geral, vocês veem como ficam claras as informações. Você bate o olho aqui, você sabe já onde estão as competições, quanto tempo você vai ficar num tipo de preparação em outro, o que vai acontecer dentro desses meses. Olhando, você também assim percebe semanas que são muito intensas de trabalho, né? Aqui eu falei que discordava de algumas coisas, né? O polimento, pessoal, não é uma semana de alta intensidade, tá? É uma semana diferente, é uma semana de ligação, né? Um microciclo de ligação. O que ele faz? Ele liga o treinamento à competição. Então, você geralmente, em intensidade, ela pode até ser elevada essa semana, mas em volume baixo. Então, a gente nunca... Não é uma semana pesada, é uma semana... vamos dizer assim, pensando em exigência física, é uma semana tranquila, porque eu preciso me recuperar bem para a competição. Então, ela deveria ter uma intensidade menor aqui, tá? Mas a gente então percebe aqui que tem um caráter ondulatório de cargas, né? Que não é sempre toda semana difícil, toda semana fácil. E, enfim, para fazer esse gancho, o que eu quero mostrar? Foi separado por semana, né? Então, cada mês aqui, ó, mês de janeiro, fevereiro, março, você tem as semanas. Se isso aqui é uma semana, e eu sei que essa semana é uma semana dura, como que é essa semana em detalhes? Então, a gente vai para o planejamento detalhado, né? A gente vai especificar a semana de segunda a domingo, ou melhor, de domingo a sábado, né? Assim que é a semana. E para especificar isso, eu vou criar, então, montar um microciclo, né? Eu teria um mesociclo, pensando, por exemplo, em março, né? Mas eu tenho um microciclo daquela semana. Então, eu vou dar um exemplo ali depois do mesociclo de um atleta meu de corrida, né? Que hoje não treino mais ele, mas eu treinava ele. E vou dar também, vou mostrar para vocês ali os microciclos, né? Como que eles são estruturados. Tá? Então, esse é o lance, né? Quando você olha para o todo, para o planejamento geral, você vê a importância disso por todos aqueles motivos que nós discutimos,
né, da ideia da equipe multidisciplinar, você ter essa ideia de para onde você está indo, planejar e evitar o overtraining, planejar a recuperação do atleta, preparar, se for o caso, de uma troca de treinador, né? Então, assim, estabelecer essa relação causa e efeito. Então, você vai perceber, né, pelo seu controle de treinamento, o que está dando certo, o que não está. Tem que ter uma flexibilidade também nesse plano. Mas, enfim, pessoal, a partir disso, a gente planeja o resto. Eu vou colocar aqui primeiro um mesociclo. Então, olha só, pessoal, tinha feito de uma forma bem simples, né? Vocês estão me acompanhando? Tá tudo certo o áudio? Tudo certo. Sim, professor, tudo bem. Até aí, alguém quer fazer algum comentário? Tá tranquilo? Não, na parte do atletismo, principalmente, aquela semana ali que no quadro que o professor mostrou de polimento, né, que estava em intensidade alta, geralmente o pessoal, no caso dos 100 metros, eles acabam fazendo muito refinamento de saída de bloco, né, da percepção da largada, melhor largada, coordenação, e realmente o treino em si, de alta intensidade, fica um pouco de lado. O atleta ele não chega a fazer os 100 metros, né? Às vezes eles fazem pequenos sprints de 20, 30 metros, né? Uns tipos de 60 no máximo ali. Mas é bem isso. A semana antes da competição, o atleta ele é poupado, né? Essa é a característica do polimento. Mas vamos lá. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Aqui a gente tem o mesociclo de um atleta que eu montei em novembro de 2017, uma planilha, né? Então, o que a gente vê, assim? É um planejamento, é uma planilha mensal de treino, só que é um trabalho detalhado, porque você tem os microciclos semanais, né? Que tipo de microciclo é esse aqui? Esse é um microciclo de preparação específica, tá? Por que específico? Porque ele é específico de performance de corrida. Qual que era o objetivo? Competir em provas de corrida de rua, provas de 5 e 10 mil metros, tá? Então, assim, eu não vou perder muito tempo aqui, mas eu gostaria que vocês percebessem que toda semana, né, toda semana eu fazia um teste máximo com essa pessoa. Quando que era? Era no domingo. Era o meu controle do treino. É porque quando essa pessoa competia, geralmente era no domingo. Então, a gente já estava se acostumando a fazer uma prova no fim de semana. E tem muita prova de rua. E se tivesse uma prova que ele quisesse participar, aí a gente ia se enquadrar ela no planejamento. Mas como aqui foi o início ali, de quando a gente começou a planejar, o que a gente fez? Né? Digo, de preparação específica, né? O que a gente fez? A gente colocou alternado, ó, num domingo 5 quilômetros máximo, no outro 10, no outro 5, no outro 10. Então, alternando entre uma prova de 5 e uma 10 no limite, máximo. Então, para realmente querer baixar o tempo, ir no limite, né? Então, domingo era dia de fazer a prova, né? Dia de correr forte. E vocês percebem que mesmo que as provas eram de 5, 10 quilômetros, tem muitos tiros aqui, né? Por exemplo, segunda-feira, tiros de 30 segundos, 10 tiros de 30 segundos, forte. Ó, então, eu poderia colocar aqui máximo ou médio, né? Não, forte. Tá? Os intervalos são de 1 minuto. Tem 15 minutos leve antes. É uma corrida leve, uma corrida de aquecimento. Aqui o trabalho é contínuo. Por exemplo, tem dias que são 7 quilômetros. É uma distância fixa. Tem dia que é 30 minutos. Não é uma distância. É um tempo correndo. Leve. Então, é um trabalho, na verdade, de recuperação, né? E porque esse treino aqui é um treino intenso já, na segunda-feira. Na quinta-feira, como que eram os treinos? Muito fortes, tá? 10 tiros de 400, com intervalo de 2 minutos. Sexta-feira, também tinha lá tiros fortes alternados com tiros leves. Então, o que era? Eram 15 vezes 100 metros fortes, 100 metros leves. Como que se faz isso? Por exemplo, você está num ponto, né? Vamos dizer que tem uma árvore lá no parque que está a 100 metros dali,
né? Ou lá na pista de atletismo fica bem fácil, mas se for num lugar, né, que você tem uma distância, lá tem uma árvore que marca 100 metros. Quando você vai em velocidade máxima, forte. Quando você volta, você vem correndo leve, né? Então você vai forte, volta leve, vai forte, volta leve. 15 vezes. E aí no final ainda faz 1 quilômetro máximo. Então era um treino bem forte. E vocês percebem que, mesmo que a corrida era longa, tinha muitas distâncias curtas, só que com intervalos curtos, né? De forma a melhorar bastante o limiar anaeróbio, o VO2 desse atleta. O mês inteiro ele tem as mesmas características. A diferença aqui é que quando o cara tinha 10 km no domingo, na sexta ele corria 1 máximo. E quando ele tinha 5, no domingo ele corria 3 aqui. Tá? Então aqui mudava alguma coisa também, para não ficar sempre a mesma, né, 7 quilômetros, né? Então às vezes era meia hora, tá? Mas eram bem parecidos os treinos. Então essa aqui foi uma proposta. Então, eu só quero chamar a atenção para isso. Isso aqui é uma planilha de corrida, né? Uma planilha de treinamento de corrida, pensando num trabalho detalhado de um mesociclo. Um mesociclo com característica de preparação específica. Então, são 4 semanas, 4 microciclos de preparação específica para a corrida. Ok? Tinha lá um treininho de força no final da segunda-feira, tá? Tem até aqui a descriçãozinha dele. Então, pessoal, os microciclos, eles estão, assim, bem estabelecidos na literatura quanto às suas características, os tipos de microciclos, né? Essas informações que eu vou passar para vocês são desse livro aqui, ó, por isso que eu coloquei a imagem dele, né? É do Platonov. Platonov é um russo, né? Então, como eu tinha comentado no início da disciplina, os americanos e os russos, eles dominam aí a ciência do treinamento desportivo. Por que eu estou falando que é desse livro? É porque se você pegar o livro lá do Bompa, que é um americano, né, o livro de periodização, que é um livro que eu uso muito também, ele talvez não fale de algum microciclo, fale de um outro. Então, assim, cada autor, cada pesquisador tem uma organização. E eu gosto bastante da forma, por exemplo, que é apresentado nesse livro os microciclos, né, especificamente. Tá? Então, um microciclo, pessoal, ele tem aí de 3 a 14 dias. Então, se você tem lá, por exemplo, um planejamento para uma situação específica que dura 14 dias e você detalha esse treinamento, você pode chamar isso de microciclo. O comum, como está ali, são 7 dias, né? Uma semana. Por que 7 dias? Se adequam ao estilo de vida dos indivíduos. Então, a gente está acostumado com esse padrão de vida, de ter o fim de semana, de ter, né, aqueles dias ali. Poxa, os atletas também têm família, às vezes têm filhos, né, e todos esses relacionamentos sociais giram em torno da semana. Então, é difícil, às vezes, você querer organizar um planejamento que foge dessa estrutura. Você acaba se perdendo, né, acaba não sendo muito prático para o dia a dia do atleta, tá? Então, para facilitar as coisas, como vocês viram ali nos microciclos que eu montei ali dentro de um planejamento mensal, fica fácil você estruturar em 7 dias, né? Até porque o ano tem 52 semanas, então você já sabe que cada semaninha daquela é um microciclo. Então, é muito comum, por essas características que eu falei, nós montarmos aí, planejarmos o planejamento detalhado, né? Montar esse treino com foco em uma semana. Aqui estão os tipos, né? Estão os tipos de microciclos. Nós temos aí o microciclo de introdução, de choque, de ligação, competição e de recuperação. Então, são 5 tipos de microciclo. Dentro de aquelas 52 semanas, os microciclos serão 5 tipos, né? Então, tem uns que estão mais relacionados à preparação do atleta e outros, obviamente, relacionados com a competição, ou com o período antes ou depois, né? Então, dentro das características do porquê aquela semana é uma semana especial, né? Ela precisa atender a certos
objetivos. Então, você já entende que tem uma natureza de microciclo, uma natureza da preparação que segue certos princípios, certos padrões. E é esses padrões que a gente vai estudar agora, né? Então, o microciclo de introdução. O que é o microciclo de introdução? É exatamente quando o atleta ele não estava treinando. Então, eu preciso introduzir o treinamento, né? Então, vamos lá. A preparação para o treinamento intenso. O treinamento ele vai ser intenso. Eu quero tirar o meu atleta da homeostase. Eu quero exigir do meu atleta para que ele evolua. Então, eu preciso preparar ele para isso. Senão, eu vou ter uma lesão antes de começar um trabalho de verdade, né? Trabalho intenso. Então, o objetivo é colocar ele em condições de treinar. É a primeira etapa do período preparatório. Então, se vocês lembrarem lá do período preparatório, nós temos dois momentos, preparação básica e preparação específica. Então, quando a gente inicia preparação básica, que microciclo que vem? É esse aqui, é o microciclo de introdução, ok? Não que o período básico, né, de preparação básica, ele precisa ser só microciclos de introdução. Mas, dependendo do atleta, você coloca uma semana. Dependendo do atleta, você bota um mês de microciclo de introdução. Então, por quê? Porque aquelas questões que eu falei, se é uma criança, se é um adulto, se é um iniciante, se é um avançado. E isso vai, às vezes, ser 2 semanas, né? Dependendo de cada condição. É a parte inicial do mesociclo. Então, se eu planejei lá um mês de preparação básica, então talvez 1 ou 2 semanas sejam microciclos de introdução. Eles são microciclos que vêm após um período de transição. Como eu estava falando, transição é o momento que o atleta destreina, né? Ou o trabalho é bem baixo, de forma que ele vai perder capacidade, vai perder condicionamento, ou ele não está treinando, né? Ele está realmente de férias aí, repouso total, né? Descanso total. Então, assim, o microciclo de introdução ele tem como característica ter baixo volume e baixa intensidade, né? A gente simplesmente é aquele momento que a gente dá um start na coisa, né? E, por incrível que pareça, com tão baixo volume e intensidade, o atleta, mesmo assim, sente desconforto, né? Por quê? Porque o cara estava totalmente parado, destreinado. Imagine se eu exigisse dele, aí realmente eu ia perder o atleta. Tem treinador que faz isso, tem treinador que não faz introdução. O cara chega para treinar, já vai pro treino como se tivesse condicionado, como se tivesse tudo normal, né? Eu não sei a história de vocês no esporte, mas, por exemplo, com o meu professor lá de Taekwondo, o que acontecia? A gente estava vindo num treinamento intenso, aí entrava um aluno novo, só lamento para ele, não tinha essa, olha, essa semana você vai pegar mais leve, você vai estar começando, que seria o ideal, né? Não, o professor já botava ele para treinar como todo mundo, mesma quantidade de exercícios e tal, e o cara daí na outra semana mal andava, né? Na sequência ali, de tão arrebentado que ficava. Tá? Então, com certeza, alguns de vocês já passaram aí por essas situações. Tá? Então, não é uma questão de sacanear ou não com o atleta, é uma questão de saúde, de realmente investir na qualidade do treinamento e não correr o risco de lesionar ninguém, né, e perder, só se perde com isso, né, tudo tem que ser na hora certa. Microciclo de choque. Tá? Então, o de choque é um microciclo que alguns chamam assim de microciclo ordinário, né? Porque é aquele comum, né? Aquele da preparação física. Tá? Um microciclo de choque, aquele que você tira o cara da homeostase, né? Coloca o cara numa situação difícil, exige
do condicionamento, tá? Então, aí vem grandes cargas, vem volume, vem intensidade de trabalho, né? A questão do volume e intensidade vão determinar a magnitude da carga. A ideia é estimular a adaptação do atleta, os processos adaptativos, e ele está onde, então? No período preparatório, tanto no básico como no específico. Ele é a composição básica, né? Ele é um microciclo básico que você vai usar ele para a preparação do atleta, né? Não que ele seja da preparação básica, ele é um microciclo que compõe os períodos preparatórios. Então, se você for ver um período preparatório específico, ele é montado por microciclos de choque, né? Naquele exemplo que eu dei lá da corrida, então são 4 microciclos de choque, todas as semanas. O que pode ser feito ali? Pode ser feito, talvez, uma semana mais forte, uma um pouco menor, uma mais forte. Naquele exemplo ali, as 4 semanas tem pequenas ondulações ali por pequenas diferenças com a prova de 5 ou 10 quilômetros no fim de semana. Então, no exemplo que eu dei, você tem microciclos de choque, intensidade 9, intensidade 8, 9 e 8, né? Naquele momento. Seria muito interessante, após 4 semanas pesadas, fazer daí uma semana um pouco mais leve de recuperação, né? Ok? Então, o microciclo de choque é aquele que tem como objetivo estimular. Eu não recomendo mais do que 4, 5, 6, talvez, no máximo, microciclos de choque seguidos, né? É importante, talvez a cada 3, cada 4, utilizar um microciclo aí de recuperação, né? Um microciclo de ligação, o que ele faz? Ele pode reproduzir o regime da competição que está vindo, né? Então, você percebe que ele é usado no polimento do atleta, e ele precisa apresentar sessões de recuperação completa. Então, eu preciso deixar o meu atleta recuperado para a próxima semana. Por que ele pode reproduzir o regime da competição? Porque você vai fazer situações em que o atleta entre no espírito da competição. Como, por exemplo, ali, o Cledson estava falando do atletismo. O cara vai ficar no bloco, vai fazer a saída de bloco, ele vai entrar no espírito da coisa, vai sentir ali a tensão de estar no bloco esperando o tiro, ele entra no ritmo da competição, né? Embora fisicamente ele não é tão exigido, porque eu preciso recuperar ele completamente. Mas mentalmente ele é exigido, né? Porque a competição ela exige não só fisicamente, mas mentalmente também. A gente costuma falar assim, né? Todo período de preparação você exige muito fisicamente. É 90% físico, né? Talvez uns 10% mente, porque o corpo sofre muito e vai em frente, né? Chega na competição, você descansa, né? No microciclo de ligação do polimento, você chega na competição, a coisa se inverte. Ali, 90% é cabeça. Você fez o que tinha que fazer de físico. Você está com o físico o melhor possível. Só que se você não focar na competição, você não vai conseguir desenvolver todo o seu potencial. Então, você pode treinar, por exemplo, voleibol, meses, está afiadíssimo, com a preparação física excelente. Mas se chegar lá no dia, você trava toda a musculatura, você não consegue nem saltar direito. O cérebro manda no corpo. Então, competição, pessoal, é 90% cabeça e 10% físico, por incrível que pareça. Se você conversar, por exemplo, com um atleta de MMA, ele vai falar isso. Ele vai falar que ele precisa estar com a mente focada, tranquila, para fazer uma boa luta. Porque senão lá, tudo que ele treinou e está preparado pode acabar com um soco na cara lá em 5 segundos e acabar tudo, né? Então ele precisa estar realmente com a mente muito bem preparada naquela
em harmonia, né, naquele momento. Tá? Então, esse microciclo de ligação, ele tem essas características, né, também psicológicas. Então, os primeiros microciclos dessa semana, né, de ligação, na verdade, ele coloca assim o autor, mas vamos dizer assim, os primeiros treinos do microciclo de ligação, eles são especializados, isso é, você vai imitar a competição. Falta uma semana para a competição, eu entrei no polimento, estou usando esse tipo de microciclo, eu imito a competição. Eu faço a prova, por exemplo, eu faço o cara sentir a tensão de estar ali no bloco, nos 100 metros, onde o tiro dispara. Não que ele não faça isso no dia a dia, mas a gente faz tudo dentro de uma situação de competição, né? Se ele não usa sempre a sapatilha, ou se ele... É que depende do nível do atleta, né? Se ele não usa sempre o bloco, se ele não usa sempre a pista de atletismo, ou não compete com outras pessoas, a gente imita isso a semana antes da competição. A gente faz um pequeno torneio, mini torneio, mas isso é uma semana antes, é no início, nos primeiros dias. A gente imita aquela condição de competição. Depois, os microciclos de ligação finais tem que garantir a recuperação do atleta. Então, pensando aí que tá assim como microciclos, porque às vezes você tem mais do que um microciclo, você tem 1, 2, 3 semanas de ligação. É mais comum uma semana, tá? O mais comum é você pegar uma semana de polimento, de microciclo de ligação, iniciar a semana imitando a competição e baixar a carga depois, recuperar bem o atleta para a competição. Então, é uma semana que bota o seu atleta no ritmo da competição, focado que está vindo a competição e prepare também mentalmente para aquilo. Tá? Essas são as características aí desse tipo de microciclo, ok? Alguma pergunta, pessoal? Professor, eu tenho 2 perguntas. Sobre o microciclo de choque, ele seria, por exemplo, um complemento da ligação, ele viria antes do microciclo de ligação? Sim, o microciclo de choque, se você tem que olha lá para o macrociclo, né? Para a periodização geral, de longo prazo. Quando você está vindo lá da preparação básica, preparação específica, você está dando microciclos de choque. Quando que você vai usar um microciclo de ligação? É porque você vai unir essa preparação, esse momento que o atleta está adquirindo capacidades, para, na verdade, um microciclo de competição. Né? Então, por que tem essa semana ou semanas de polimento? O que é isso? Né? É exatamente essa ligação entre o treino e a competição. Você não sai do treino, amanhã eu vou competir. Então, os atletas já no longo prazo já perceberam isso. Eu não posso vir treinando normalmente e depois eu simplesmente entro lá para competir. Por quê? Porque eu posso estar competindo com dor muscular tardia, posso estar... Né? Eu preciso me recuperar. Então eles, puxa, vai ter um momento que eu preciso me restabelecer, tirar essa carga do treino e chegar voando na competição, leve, descansado. Como que se faz isso? Opa, então alguma coisa tem que acontecer. Eu preciso ter uma ligação entre uma coisa e outra, entre a preparação e a competição. Que ligação é essa? Então, esse é o tal do polimento. E esse autor, né, Platonov, ele chama então de microciclo de ligação, que eu estou ligando o treinamento à competição. Beleza? Entendi. E outra pergunta sobre o microciclo de ligação. O volume e a intensidade dele vão ser alta? Ou vão reproduzir o da competição? Ou vão ser mais baixos? Não, é que geralmente, pessoal, as competições, elas têm muita intensidade e baixo volume. Geralmente. O que eu estou querendo dizer? Os volumes de treinamento são muito maiores do que os volumes da competição. Exemplo, quanto tempo a menina na ginástica artística se apresenta no solo? 1 minuto e meio. Quanto tempo dura o treino dela num dia? Horas. Para se apresentar, 1 minuto e meio. Só que aquele 1 minuto e meio é de extrema qualidade. Então, a intensidade infinita, né? Mas o volume é desprezível.
Então, tem muitos esportes que são assim. O cara treina para competir 10 segundos em 100 metros rasos. Mesmo se você for ver, assim, esportes de quadra, futebol de salão, o cara treina muito mais do que ele joga. O jogo, quanto que é? São 2 tempos ali do quê? De meia hora? É 2 de 20 cronometrado, professor. 2 de 20, né? Para, né, o cronômetro quando sai a bola. Então é 2 de 20, né? Jogando mesmo. Então, são 40 minutos, o cara treina muito mais do que isso, né? Então, é o que eu quero dizer. A competição, ela tem essa característica, né, de ter, a não ser que o cara seja um atleta de ultramaratona, sei lá o quê, né? Mas mesmo assim, pessoal, atleta de maratona, ele costuma fazer grandes volumes na semana, tá? Mas, enfim, a maior parte dos esportes, eles têm uma característica de altíssima intensidade na competição. Então, quando você começa esse microciclo, obviamente, num primeiro momento, você vai usar de alta intensidade, porque isso imita a competição. Ó, ele tem alta especialidade com a competição, ele pode reproduzir o regime da competição. Então, ele vai ter alta intensidade, mas nunca alto volume. Se você botar volume no microciclo de ligação, ele está perdendo a característica dele. Porque daí ele está virando um microciclo de choque, está exigindo do físico, né? Está buscando adaptação do atleta. Aqui não. Aqui a gente quer imitar a competição, fazer alta qualidade e descansar o atleta na sequência, tá? Então, a característica dele é alta intensidade e baixo volume. Só que essa alta intensidade, ela também vai cair, tá? Eu não chego lá em altíssima intensidade um dia antes da competição, porque eu posso me lesionar, né? Tem que lembrar que há toda uma tensão psicológica também, né? O nosso cérebro comanda o corpo, pessoal. Você pode ter aí uma contratura, uma distensão, por causa que você está estressado e dá alguma coisa errada lá no seu esforço máximo, tá? Então, são essas as características da ligação, tá? Alta intensidade e baixo volume, sendo que na sequência, ali próximo, os dias vão passando, chegando na competição, cai tudo mesmo, ok? E depois vem o microciclo, então, de competição, tá? Na competição, nós temos um calendário a seguir. Vejam lá, ó, são montados conforme o programa da competição. Então, se a sua competição, você tem já, por exemplo, você luta judô, a luta, você é de tal categoria que é na segunda-feira, ou é de manhã já na segunda-feira, só que depois você luta de novo na terça à tarde, aí na quarta não tem, e na quinta são as finais, né? Ou é tudo num dia só. Então, depende de vários fatores, né? Se você assistir às Olimpíadas, você vai ver que o mesmo atleta, ele luta vários dias, porque ele tem 1 ou 2 lutas por dia e é mata-mata, né? E se ele se ele perder uma luta, ele pode buscar repescagem. Então, tem um cronograma a seguir. Então, não é você que define, o microciclo vai ser esse. Você vai montar o microciclo dependendo da competição. E aí você busca o quê? Otimizar a recuperação do atleta. Pessoal, você não tem mais nada a fazer pelo condicionamento deles. Não é a hora de exigir dele para ele ganhar condicionamento. Você vai, no máximo, deixar ele cansado para a competição. Então, nesse momento, o que eu preciso? Trabalho psicológico, técnico, tático e recuperação entre uma luta e outra. Por exemplo, no caso do judô, eu preciso garantir essa recuperação o melhor possível. Tá? Então, são trabalhos nesse sentido, né? Então, às vezes, você faz lá uma atividade leve. Por que atividade leve? Porque melhora a circulação, essa ativação muscular, ela é importante na recuperação. Se não fosse, né, não existiria a fisioterapia. A fisioterapia é uma atividade, um exercício que é feito para recuperar. Né? Você tem uma lesão, você tem um problema. Por que você não fica sem fazer nada? Não vai melhorar? Não vai. E aí você faz uma atividade leve e melhora. Então você precisa dar certas intensidades de trabalho para favorecer
o fortalecimento no sentido de estrutura músculo-tendínea, conjuntiva, circulação, né? Então, inclusive na turma aí nós temos um colega fisioterapeuta, ele deve estar aí mentalizando algumas coisas dentro do que eu estou falando. Não sei se você quer fazer algum comentário, André. Não, pior que é bem isso, professor. Tipo, até pra evitar lesão, tipo, muitos, tipo, eu vi mais o meio do futebol, né? Então, tipo, a pré-treino, os caras chegavam, tipo, meia hora antes, uma hora antes, faziam o tratamento pra, tipo, evitar lesões, pré-treino, e daí ia pro treino pra ver e tal, né? E isso como prevenção, mas quando lesionava mesmo, sempre tinha sempre alguma atividade, sempre alguma coisa normal, nunca, só se for, tipo, muito grave, que o atleta não consegue fazer nada mesmo, né? Pra ele ficar mais parado em si. Mas se não, se já tiver numa fase tipo, que ele consegue fazer alguma coisinha ele vai fazer, nem que seja caminhar no campo, assim, né? Mas alguma coisa eles fazem. Às vezes usa do frio, né, do gelo, às vezes usa do calor, às vezes usa de uma massagem, às vezes usa de uma estimulação elétrica, não é mesmo? Isso mesmo. Aí depende muito do caso. Geralmente, o gelo, né, da parte da crioterapia, a gente vai usar sempre tipo uma lesão bem aguda. Então, sofreu a lesão até 72 horas. A partir dali começa o tratamento com calor, né, que é para facilitar a vasodilatação, drenagem por vaso linfático e tal. Então, aí às vezes eletro, que é para a parte de eletro é para diminuição de dor, né? Aí tem outros equipamentos que fazem fazem tipo um calor mais profundo, então depende muito da lesão, né? Assim, no caso, até agora tu tá falando mais especificamente da lesão, mas às vezes não é a lesão em si. O fisioterapeuta, ele acompanha lá o atleta no período competitivo, por quê? Para também otimizar essa recuperação entre esses momentos, porque ele vai, de repente, utilizar dessas ferramentas. Às vezes você está com a musculatura tensa e você precisa botar um calor, fazer uma massagem, uma atividade elétrica. Sim, o caso acho que mais comum assim de ver isso é tipo no tênis, né? Que no tênis eles têm até uma parada médica que eles falam, né? No meio do jogo, né? É uma ou duas, se eu não me engano. E geralmente quem tá junto é fisioterapeuta, né? Geralmente é o fisioterapeuta, com especialização geralmente é osteopatia, que daí deu alguma coisa ali, os caras já fazem alguma coisa, se for muscular e tal, para dar uma aliviada para o cara já voltar para a partida. Então, tipo, bem nessa questão que o senhor falou, né, no meio de relaxamentos e afins, ou às vezes até pode acontecer 1 milhão de coisas, né, mas acho que o tênis é o caso mais quase claro, assim, que tem, tipo, o atleta ele pode pedir, né, para ser aqueles tempinhos para ele poder continuar atuando, né? E o cara tipo, ele é contratado só para isso, né? Isso que... Claro. E da mesma forma, tem ali um nutricionista, muitas vezes, tudo depende do nível do atleta, né, pessoal? Mas tá lá o nutricionista porque ele precisa garantir a hidratação do atleta, a reposição de diversos componentes alimentares, desde carboidratos, sais, e, enfim, né? Então, é um trabalho realmente em equipe, esse trabalho de competição para otimizar aí o desempenho físico e a recuperação, né, entre os estímulos, essa é a natureza do microciclo de competição, tá? Se for ver, o preparador físico, talvez ele seja o menos importante nesse momento, sendo que lá nos períodos de preparação básica específica, e também, inclusive, depois, até no polimento, ele é muito, muito importante, né? Já no polimento, o técnico, ele é mais importante, né? O técnico é sempre importante, né? Mas se for colocar assim, puxa, ali é fundamental. Na competição, o técnico é o cara, né? O preparador físico tá lá do lado, o que ele tinha que fazer, ele fez. Mas o técnico, o cara que tá ali falando de estratégias, de
táticas e tal, é o momento, né? A competição. Então, esse microciclo ele tem a característica da competição em si, né? Tem até, às vezes, psicólogo envolvido, né? Deveria ter, né? Quantas vezes a gente viu times perdendo por causa disso. Mas, enfim, o pico da carga, né? Onde é o momento alto disso aqui? É na competição, no dia da competição. Às vezes é um dia a competição, né? Às vezes não, às vezes são vários dias. E conforme o dia da competição, ele tem características, então, de microciclos de ligação e de recuperação. Por que isso? Porque se você tem, por exemplo, a competição no fim da semana, por exemplo, se começa o microciclo lá no domingo e vai até sábado, a competição é na sexta. Todo o início ali vai ter uma característica de microciclo de ligação, que é aquela mesma característica de inicialmente imitar a competição, depois recuperar bem o atleta para a competição sexta-feira. Mas se a competição é no início da semana, na segunda-feira, na terça, o resto desse microciclo, se ele não vai mais competir, tem a característica daí de um microciclo de recuperação, né, de realmente recuperar o atleta para que ele depois volte ao treinamento, né. Então ele é um microciclo versátil, né, porque tem essas possibilidades de se parecer com de ligação, se parecer com de recuperação, com foco no dia da competição. E se for a semana inteira competindo, então o foco é realmente garantir a recuperação do atleta e o foco do atleta. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Ô, prof, Sim? e caracterizando esse microciclo de competição, também algo que é interessante ressaltar é que na parte, né, é montado conforme o programa da competição e buscam otimizar a recuperação do atleta. Muitas vezes, os melhores atletas em competições onde você tem preliminar, semifinal e final, tipo natação, atletismo, no caso, os melhores atletas, eles sempre se poupam durante realmente a competição. Então, eles dão um tiro na preliminar, como eles sabem que eles vão se classificar, eles não dão um tiro 100%. Na semifinal, muitas vezes, eles ainda não dão um tiro 100%, eles deixam para dar o máximo deles, né, o pico da carga, realmente só na final em que eles vão disputar. Então, é mais uma maneira deles se pouparem, e assim isso acaba favorecendo o atleta que já é um dos melhores a não correr 100% e só correr 100% na final. Diferente daqueles que não são tão bons e vão ter que dar o 100% nos três para tentarem passar para a final, né? E é mais um jeito deles naturalmente, tipo, ir diminuindo, aumentando a recuperação ou diminuindo o desgaste do atleta ao longo da competição, né? Perfeito. É muito bom, cara, o teu comentário. É isso mesmo, tá? Às vezes a gente vê o atleta lá numa semifinal, seja de atletismo ou de natação, né, como você comentou, fazendo um tempo meia boca, né? O cara fala, aí todo mundo fala, cara, ele vai perder esse ano. Ah, o tempo dele não tá legal. Olha, o cara que ganhou a semifinal, ganhou do tal, né? Aí chega na final, ele deixa todo mundo para trás, né, cara? Então Verdade, assim, por quê? Porque não era o momento. O cara não não tem por que desgastar antes, né? Então, assim, aquele meio segundo, né? Para muita gente fala assim, mas por que não detona de uma vez, ganha lá, bate o recorde? Aquele meio segundo pode levar o cara para uma lesão, um esforço supra máximo, né? Porque quando a gente fala de uma performance máxima, do máximo mesmo, você se aproxima da lesão. Então, realmente, se dá para evitar isso, o cara vai fazer o que é necessário para se classificar, obviamente, vai evitar essa tensão. Até porque, às vezes, você ter o melhor tempo da final já te bota uma carga de tensão, assim, de responsabilidade também. É verdade. Então, são vários fatores, né? Cada um tem as suas estratégias, né? Mas, sem dúvida, um dos motivos aí para você ver isso, dos atletas fazerem tempos menores do que poderia fazer, é de se poupar mesmo. Deixar como você falou, o pico da carga, né? Deixar o máximo, né, de esforço para o momento decisivo. Né? Beleza?
Então, tem mais um microciclo, né, que ele se chama microciclo de recuperação. Então, esse microciclo, ele tem a característica de vir após, né, momentos intensos, né, que você possa se recuperar adequadamente. Então, quais momentos são esses? Aqui, ó, após microciclos de choque e após microciclos competitivos. Então, como eu estava comentando, se eu faço lá 3, 4 microciclos de choque intensos, né, é a natureza do microciclo de choque, eu boto um microciclo de recuperação. Por quê? Porque eu preciso que o meu atleta consiga manter essa pegada de trabalho, né? Quando eu falo microciclo de recuperação, não quer dizer que o atleta não vai treinar, pessoal. Não é férias, tá? Não é exatamente um período de transição. Esse período de transição ele vai vir na hora certa. Eu posso simplesmente botar um microciclo de recuperação dentro de um período de preparação. Preparação básica, preparação específica. Tem vários microciclos de choque e, de repente, tem um microciclo de recuperação. Então, qual que é o objetivo dele? É visar a recuperação e adaptação do indivíduo. A adaptação ela só acontece com a recuperação, né? O que adianta dar um monte de estímulo e não se recuperar adequadamente? Claro, pessoal, dentro de um microciclo de choque também está garantida ali a recuperação do atleta. Só que pensando num volume de trabalho de longo prazo, é importante pegar uma semana para isso. É importante reservar, não, essa semana, esse microciclo vai ser dessa natureza, de recuperação, tá? Tanto física quanto mental, né? Nenhum atleta consegue ficar o ano inteiro tomando pancada, né? Então, o que acontece? As cargas, elas são menores, são cargas pequenas, isso é, você tem um volume 2 vezes menor do que um volume de choque, né? Então, você tem lá metade, 1/4 do volume de que você teria no choque, né? Então, por exemplo, o cara que faz um volume de 80 quilômetros semanais de corrida, então o cara está fazendo 100 quilômetros semanais, ele vai fazer lá 30, 40 quilômetros semanais, né? Então ele vai fazer menos volume, ele não vai deixar de treinar. E muitas vezes é dado uma intensidade até alta em alguns dias dessa semana, tá? Então, não é que a semana inteira é fácil, mas em vez de ter lá, num microciclo de choque, você tem 2 dias fáceis na semana. Aqui você tem 5 dias fáceis, mas você vai ter 2 dias pesados, né? Ah, mas não é de choque, não é de recuperação? Como que você está dando lá um estímulo forte num dia? Então, a natureza dele é de recuperação, mas eu posso ter, sim, um momento de alta intensidade nesse trabalho, tá? Só que, pensando no contexto da semana, o volume de trabalho é menor. Eu não vou fazer uma quantidade X de exercícios, de quilagem, de quilômetros, vou fazer bem menos, eu vou tirar essa carga do trabalho, tá? Então, como diz ali, né, tem outras atividades mais leves de recuperação aí, pensando não só no músculo, mas em todas as estruturas aí, conjuntivas também do organismo, ósseas, né? Então, o nosso organismo ele precisa desses momentos para se recuperar, senão as lesões vão aparecer, né? Tá? Então, após uma competição, sem dúvida, o atleta precisa desse descanso, tanto físico quanto mental, tá? O que vem depois de um microciclo de recuperação? Aí depende, né? Por exemplo, se acabou a competição e eu vou entrar de férias, eu vou sair do microciclo de recuperação e vou para as férias. Aí, de fato, depois desse microciclo, eu vou entrar numa transição com férias. Férias é diferente de recuperação. Esse microciclo eu treino. Férias, muitas vezes, eu nem treino, né? Às vezes o atleta fica lá 2 semanas sem fazer nada, né? Às vezes não. Às vezes o cara fala, você vai tirar um mês de férias, mas ele tem uma tarefinha de casa lá, você vai ficar 1 semana sem fazer nada. Depois você tem que fazer isso aqui, ó. Depois você tem que, né, dar essa corridinha aqui 2 vezes por semana, fazer aquilo ali.
para o atleta não ficar tão parado, vamos dizer assim, ou pelo menos passam os alongamentos, algumas atividades que ele tem que desenvolver de férias, né, uma tarefinha. Mas o microciclo de recuperação é diferente de férias, tá? Se depois da competição vai vir outra competição logo em seguida, vai ter de qualquer forma um microciclo de recuperação. Nem que seja um microciclo de recuperação e depois já um polimento, né, um microciclo de ligação e uma competição, tá? Pode ser que tenha tempo para fazer uma preparação específica ainda, antes da ligação, né, do polimento e da competição. Pode ser que não, tá? Pode ser que talvez até dê para fazer uma semaninha de trabalho básico, para sair da rotina, fazer um trabalho geral, mais 2, 3, 4 semanas específico, mais o polimento e a competição. Tudo é possível, pessoal, depende do calendário da competição. Aí que vem a arte, né? Por isso que eu pedi para vocês, né, quando forem planejar lá nos esportes, olhar em primeiro lugar as datas de competição do esporte, colocar no calendário e a partir daí você começar a organizar ali os microciclos, né? Na verdade, primeiro os períodos de preparação e dentro desses períodos os microciclos conforme as suas naturezas. Por exemplo, vocês podem botar uma cor para cada tipo desse microciclo e simplesmente pintar lá dentro do período. Então, vou colocar lá tantas barrinhas de microciclo de choque, uma barrinha de microciclo de recuperação. E é legal também colocar dentro desses microciclos de choque tamanhos diferenciados. Por quê? Porque, embora sejam todos microciclos de choque, tem um que é aquele nota 10, tem um que é aquele nota 9, aquele nota 8. Isso tem uma intensidade super, uma intensidade forte, uma intensidade moderada. Microciclo de choque não tem intensidade fácil. Não tem. Por quê? Isso é natureza de microciclo de recuperação. Então, o microciclo de recuperação tem uma natureza de ser leve, de garantir a recuperação. O microciclo de choque ele tem natureza de ser forte, né, de ser intenso. É um conjunto, né? A gente não pode pensar só no estímulo, né? Essa é uma frase que eu falo milhões de vezes, né? Tão importante quanto o estímulo é a recuperação do atleta. Mas um professor realmente ele se sente feliz quando ele alcança os seus objetivos. Isso ele estuda e tem como meta, como plano, né, conseguir passar esse conhecimento, né, conseguir realmente levar essa informação. A gente tem prazer, né, paixão pela educação. Acho que o professor, de verdade, ele é assim, né? E eu não tenho dúvida que vários de vocês sabem disso já, ou se não sabem ainda, vão saber no futuro, né? Porque muitos, se não todos, vão dar aula, né? Nem que seja, não precisa ser exatamente no ensino superior, mas às vezes um curso, um treinamento, às vezes participar de uma semana acadêmica, vir como egresso, dar uma aula, ou numa empresa, numa ginástica laboral. Enfim, pessoal, né, nós somos professores, né, vocês serão professores. E realmente, quando a gente lê, assim, comentários, né, um aluno, assim, tem admiração pelo seu trabalho e tal, realmente deixa a gente muito feliz, tá? Então, costumo dizer, né, que tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que tem é o dinheiro, né? Então, realmente tem coisas que não se compra, que não tem preço, né? Quando eu tinha a idade de vocês, quando eu estava lá fazendo a faculdade, eu não tinha dinheiro para nada, né? E assim, mesmo assim, eu sempre fui rico. Eu sempre fui rico de sonhos, de força de vontade, né? Então, eu acho que essas coisas, assim, elas realmente são fundamentais, é o que nos move, né, como ser humano, é o que nos faz feliz. Ok, pessoal? Muito obrigado, então, pelos comentários.